Você está desperto, mas ainda vive preso. O que ninguém te conta sobre o despertar espiritual. O despertar espiritual se tornou uma das expressões mais faladas nas redes sociais e nos círculos de espiritualidade. Muitos acreditam que o simples fato de perceber que há algo errado com o mundo e com a forma como fomos condicionados já é um sinal de que despertaram. De certa forma, é. Mas esse é apenas o primeiro passo de uma longa, dolorosa e profunda jornada. A verdade que poucos dizem é que grande parte das pessoas que despertam continuam vivendo presas, só que em uma prisão mais sutil, a do ego espiritual. Quando a mente começa a perceber que tudo o que foi ensinado a ela desde criança pode ser uma ilusão. A religião, a ciência rígida, a educação baseada em repetição, o sistema de trabalho, as relações baseadas em poder e controle, algo se rompe. É como se uma rachadura surgisse na realidade. Nesse momento, você se sente livre por alguns instantes. É o que muitos chamam de despertar. Você começa a perceber padrões, a ver números repetidos, sente mudanças energéticas no corpo, começa a ler sobre espiritualidade, física quântica, autoconhecimento, karma, chakras e sente que algo maior está acontecendo. Mas esse estágio é perigoso. O perigo está em acreditar que isso é o fim do processo, quando na verdade é apenas o início. O ego, que passou anos construindo sua identidade com base em conquistas, posses, títulos, aparência e status, agora começa a se reestruturar com uma nova roupagem. Ele se torna espiritual. Ele começa a se identificar com práticas, com livros, com conhecimento, com símbolos, com técnicas. O ego se torna mais sutil, mas ainda é o ego. Ele não desaparece. Ele se adapta. É nesse ponto que muitas pessoas se perdem. Acham que por saberem mais que os outros, por entenderem sobre reencarnação, por praticarem meditação ou por terem sensações energéticas, já estão salvas, despertas, evoluídas. Mas o despertar verdadeiro não é sobre o que você sabe, é sobre o que você deixa de ser. Não é sobre o que você aprende, mas sobre o que você se desapega. E isso dói. Muito. Despertar de verdade é encarar o vazio, é perder tudo aquilo que você achava que era, é ver a ilusão da identidade ruir, é perder amigos, é ser mal compreendido, é mergulhar em crises existenciais profundas, é chorar sem entender o porquê, é sentir-se desconectado do mundo e das pessoas por um tempo, é morrer sem morrer, porque a alma está passando por uma purificação, o ego está sendo diluído. E isso não é confortável, é desafiador, é aterrorizante, é solitário. E é por isso que tantos recuam. Voltam para as certezas, se agarram novamente a rótulos, a doutrinas, a gurus, a sistemas. O ego busca segurança, e onde há segurança, não há entrega. O verdadeiro despertar é um salto no abismo, é perder todas as muletas e caminhar com as próprias pernas no escuro, confiando apenas na luz interna que ainda está fraca, tremulante, mas real. É deixar de procurar fora e começar a ouvir dentro. E isso só é possível com radical honestidade consigo mesmo. A pergunta mais perigosa que você pode fazer a si mesmo nessa fase é: será que eu estou realmente despertando ou apenas vivendo uma nova versão do meu velho eu? Poucos têm coragem de encarar essa pergunta, porque ela desmascara o espiritualista narcisista, o meditador vaidoso, o terapeuta ferido que não se curou. Ela quebra as máscaras do amor e luz, que esconde dor e raiva reprimidas. Ela mostra que a espiritualidade de palco, bonita nas redes, muitas vezes é só outra forma de negação. Despertar de verdade é suar, tremer, gritar, sangrar e renascer. É olhar para os próprios traumas, para a própria sombra, para as mentiras que contou a si mesmo por anos. É parar de culpar os outros, os pais, o sistema, o karma. É assumir a responsabilidade radical por si.
Isso não é bonito, nem fácil, nem rápido. Leva tempo, às vezes vidas. Você pode fazer viagens astrais, canalizar seres de luz, abrir todos os chakras, ter visões, ouvir vozes, curar pessoas e ainda assim não estar desperto. Porque o despertar não é sobre experiências místicas, é sobre transformação interna, é sobre sair do piloto automático e começar a viver com presença, com verdade, com compaixão, com integridade. É parar de repetir frases prontas e começar a encarnar o que se sabe. É viver no mundo real com os pés na terra e o coração no alto. É amar quando é difícil, é perdoar quando ainda dói, é ser humilde mesmo quando se tem razão. A prisão espiritual é feita de certezas, dogmas disfarçados, gurus intocáveis, fórmulas mágicas e promessas de iluminação instantânea. Quem está realmente desperto sabe que a jornada é pessoal, intransferível e cheia de quedas. Sabe que o aprendizado maior não está nos livros, mas na vida, no dia a dia, nas relações, na forma como você trata quem pensa diferente, no quanto você é capaz de ouvir sem julgar, no quanto você aceita seus próprios erros. O verdadeiro sinal de despertar não é quanto você sabe, mas o quanto você muda sua maneira de ser no mundo. E isso passa por reconhecer que o ego nunca será eliminado. Ele apenas muda de forma. E cabe a você perceber quando ele está dirigindo de novo. Quando você quer provar algo, quando quer convencer alguém, quando se acha superior, quando se sente vítima, quando precisa de validação, quando quer mostrar que sabe mais. Tudo isso são armadilhas do velho eu usando a linguagem do novo. A libertação só acontece quando você percebe que não precisa mais se provar, que não precisa estar certo, que não precisa ter todas as respostas. Que não precisa ser ninguém além do que você é em verdade, que pode simplesmente ser, e isso é o mais difícil, porque o ser humano tem medo de não ser nada, mas é justamente nesse nada que mora o todo, o vazio pleno, o silêncio fértil, a origem de tudo. O despertar espiritual é, no fundo, um processo de morte e renascimento, não uma vez, mas muitas. E cada vez que você renasce, morre mais um pedaço do que não era você. E isso não acaba nunca, porque o caminho é eterno. Não tem um ponto de chegada, é uma espiral ascendente, uma dança entre luz e sombra, entre lembrar e esquecer, entre cair e levantar, entre expandir e contrair. Tudo é parte. Se você está lendo isso e sentindo algo mexer dentro de você, talvez esse seja um sinal, um lembrete, de que o caminho é real, de que você não está só, de que não há erro em se perder às vezes. Faz parte. Mas lembre, o verdadeiro despertar começa quando você para de buscar fora e começa a escutar dentro. Quando você deixa de seguir mapas e começa a confiar na bússola interna. Quando você deixa de querer ser especial e apenas deseja ser verdadeiro. Quando você deixa de tentar controlar o processo e finalmente se entrega. Então sim, talvez você tenha despertado. Mas pergunte-se com sinceridade. Você já se libertou? Ou só mudou o formato da sua prisão? A resposta está no silêncio entre seus pensamentos, no espaço entre suas palavras, na vibração do seu coração. E se você tiver coragem de encarar a verdade sem máscaras, então sim, o verdadeiro despertar começou.